Bem-vinda! Eu sou Sara Pinheiro E eu sou a Amanda Bimbate. e nós estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa jornada para uma vida mais natural. E o tema de hoje vai ser onde tudo começou. O interesse por uma vida mais natural só tem crescido nos últimos anos. Seja cuidando melhor do corpo, mudando a alimentação, fazendo exercício, meditação, tratamentos, medicamentos e cosméticos naturais. A verdade é que todo mundo quer viver melhor, né? Mas nessas primeiras tentativas e mudanças, a gente fica perdida. E eu sempre digo que se você souber de forma clara por que você faz uma coisa ou escolhe um caminho, fica muito mais fácil seguir esse caminho. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa história, onde surgiu o nosso interesse por uma vida mais natural e quais são os nossos principais valores de vida dentro disso. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, Amanda? Falar um pouquinho da onde veio essa influência, se teve alguma coisa lá da infância que trouxe essa ideia, como que foi para você? Olha, Sara, eu acho que sempre tem uma receitinha de vó aí no meio, né? Mas o interesse mesmo, no meu caso, foi em relação à saúde mesmo. Foi porque eu tive uma alergia muito séria, assim, na pele. E aí eu percebi que o que eu colocava na minha pele não ficava só na minha pele, né? Porque antes eu não pensava muito sobre isso, sabe? Eu acreditava que o que a gente passava na pele era isso e não entrava no corpo, não sei, não refletia muito sobre o que eu estava colocando na minha pele, se aquilo influenciava ou não na minha qualidade de vida, na minha saúde. Eu pensava que eu estava ficando bonita, que aquilo estava me deixando bonita de alguma forma, né? Mesmo trazendo acne, mesmo me dando alergia, na minha cabeça estava me deixando bonita. E depois que eu tive essa alergia, que eu fui para dermatologista, precisei fazer um tratamento longo, inclusive tentei vários tratamentos antes do medicamento, eu precisei tomar medicamento por mais de 1 ano e meio, e eu parei porque eu precisei parar também o medicamento. Então, eu tive problemas ginecológicos devido ao medicamento, e aí eu precisei parar. Então, olha só o quanto o cosmético influenciou na minha vida. E eu tentei diversos tratamentos antes do medicamento que não deu resultado, de tão forte que essa alergia estava, né. Então eu tentei laser, eu tentei diversos sabonetes com ácidos, tratamento com ácido direto, luz de alguns tipos de luz, tentei algumas coisas que não deram resultado. Então, a partir desse meu problema, é que eu fui entender o que estava acontecendo ali e falei: "Opa, alguma coisa está errada". E aí, nesse momento, isso já tem bastante tempo, tem mais de 6 anos aí, que eu fui, recorrer de novo às minhas receitinhas lá de vó, né, as coisas que minha avó me passou, porque naquela época não tinha tanto cosmético assim como tem hoje. Eu tive que me virar nos 30 ali, fazendo algumas coisas para eu me cuidar, né, para eu me sentir bem, não comprando coisas que na época eu achava que era boa, mas que não estavam me fazendo bem. Então acho que o meu começo foi muito nesse sentido da saúde. Como que foi o seu começo? Nossa, você foi falando e eu fui lembrando de várias coisas, assim, eu não sei nem dizer qual foi o momento da virada mesmo, porque aconteceram tantas coisas. Eu tive esse processo, né, de ter muitas alergias, mas eu já nasci alérgica, então isso sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma criança muito alérgica, eu sempre tive dermatite, né, de pele, sempre tive dermatite do couro cabeludo, rinite, sinusite, asma, bronquite, e tudo isso acabava, piorando quando eu usava esses cosméticos tradicionais, né. E aos poucos eu fui começando a entender que o problema não era comigo. O problema era que a minha pele era sensível, o meu corpo era sensível e tinha
eu estava usando coisas que estavam piorando toda essa sensibilidade do meu corpo. Então, foi meio que um momento que eu estava querendo colocar coisas melhores para o meu corpo, eu estava tentando fazer melhores escolhas, foi o período que eu estava mudando a minha alimentação, né, então eu estava mudando um monte de coisa, eu queria ter uma rotina melhor e mais saudável. Então eu estava ajustando a minha rotina para eu fazer um pouco mais de atividade física e ficar um pouco mais saudável, estava mexendo na minha alimentação e, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que se eu mudasse o que eu usava na minha pele, no meu cabelo, ia dar uma boa melhorada. E eu já usava os cosméticos sabendo que ia me dar alergia. Eu usava esmalte sabendo que ia me dar alergia. Eu usava, rímel, eu usava batom, delineador, eu já usava sabendo que no outro dia eu ia ter uma baita de uma alergia e que eu ia ter que tratar com corticoide, na medicação e tal. E quando eu entrei nesse processo de melhores escolhas, eu acabei repensando um pouco do que eu passava na minha pele também. Muito doido, né? Nossa, isso é uma história realmente que mexe comigo, assim, quando eu escuto, porque, acaba que a gente normaliza algumas coisas, né, nesse processo. Eu também não pensava, eu não pensava direito, assim, o que que eu colocava na pele e o que que aquilo fazia comigo antes de eu ter esse episódio. Eu, né, ao contrário, né, de ti, que já nasceu alérgica, eu quase não tinha alergia. Eu lembro de uma vez na minha infância ter alergia de ter comido camarão. Uma vez na praia me deu alergia. De resto, eu não tenho lembrança de ter tido alergia fora esse episódio de acne que eu tive, de acne severa que eu tive com os cosméticos. Então, assim, a minha vida foi sempre muito tranquila em relação a coisas. Eu sempre usei coisas até em excesso e nunca tive problema com isso, até encher o copo de água por inteiro ali, né? E aí transbordar realmente. Então, é um momento que eu acho que a gente para pensar em alguns pontos, né, que a gente para pensar de verdade, o que que a gente está fazendo com a gente mesmo. Muitas vezes a gente vive no automático e deixa isso passar, né. Por muito tempo, na verdade, isso acontece. Comigo aconteceu por muitos anos, muitos anos. E eu nem pensava mesmo, não pensava, só comprava e ia pelo preço. "Ah, é caro? Então é bom". Ai, vai lá na farmácia, aí chega na farmácia, eu encontrava aquele monte de produto lindo, de embalagens incríveis, de promessas milagrosas e maravilhosas ali, e comprava para experimentar, entendeu? Era assim, durante muito tempo foi assim, comprava, levava, experimentava, porque era caro, então só tinha coisa boa ali dentro, porque era caro, né? E hoje em dia eu consigo entender que é muito diferente disso. Que muitas vezes o que eu faço, isso era uma coisa que eu não dava valor, hoje em dia eu dou muito valor. O que eu faço pode ser, e na verdade é muitas vezes, melhor do que aquele produto super caro, né? Porque eu sei o que está colocando ali dentro, eu sei quem fez aquilo, né? Quem produziu cada matéria-prima, eu sei de onde veio. E eu dou muito valor para esses pequenos hoje em dia, sabe? Antes era muito, nossa, o que era das grandes eram bons. Não sei, na minha cabeça era porque tinha sido testado, talvez, porque tinha tecnologia. Hoje em dia eu já penso, Tecnologia. É. era muito tecnológico, então, como tinha muita tecnologia, era bom, entendeu? Então, na minha cabeça era assim que funcionava. Hoje em dia eu vejo que esse pequenininho, né, esse produtor pequenininho que está ali vendo aquele óleo sair da torneirinha, tem muito mais influência no meu autocuidado hoje, né? Porque ele está vendo o que está saindo ali, ele tem controle do que ele está produzindo, ele sabe de onde ele está tirando. Ele pega a planta e ele vai lá e macera e prensa
e faz tudo aquilo e me entrega aquilo. Hoje em dia, esse é o valor que eu dou para o meu cosmético, não é o preço mais. E que a estética é completamente diferente daquele frasco que está lá na prateleira da farmácia. Eh, eu escolhia muito assim, eu sempre gostei muito desse sensorial, de passar o produto, né, passar no rosto, esse momento de passar no rosto, e eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, porque eu tenho essa memória de criança bem pequenininha, de ver a minha mãe passando hidratante no corpo. Um hidratante até bem tradicional que existe aí há muitos anos e hoje a gente sabe que ele não é nada bom, né. Mas eu lembro dessa memória dela passando esse hidratante no corpo todo e fechando o olho na hora que ela passava, do bem-estar que ela estava sentindo de ter esse toque, né, no corpo. E por gostar muito disso, eu sempre queria um produto melhor para o meu rosto, antes do skincare ser a moda que ele é hoje. E aí eu começava a procurar resenhas no YouTube e ia acompanhando algumas blogueiras, né, uma galera aí do YouTube que falava de produto e indicava esses produtos. E aí eu ia lá e comprava, e eram produtos bem caros, e eu achava que era incrível, e eu tinha alergia. Então eu achava que aquele não era bom o suficiente. E partia para outro que muitas das vezes era mais caro ainda, né. E ficava nesse ciclo vicioso, achando que tinha alguma coisa errada comigo. Porque, tipo, cara, se esse produto é incrível e tá todo mundo no YouTube falando que esse produto é incrível, eu, ingênua, não sabia que a marca estava fazendo uma ação com 300 pessoas diferentes. E se esse produto é incrível e tem tudo isso, e é essa marca tão renomada e importada, e se não tá dando certo para mim, o problema é comigo, tem alguma coisa de errado com o meu corpo, sabe? Muito tempo eu senti, e eu fiquei nessa crise, assim, tipo: "Ai, que saco, a minha pele é ruim, porque, eu não consigo usar as coisas que as pessoas normais usam, porque a minha pele é ruim". Na verdade, ela é sensível, né, ela não aceita coisas que são ingredientes ruins que a pele de outras pessoas consegue suportar. É bem por aí mesmo. Ô Sara, você falou sobre o creme, né, que a sua mãe passava. Esse era o produto que você mais, não sei, mais quis trocar? Você teve um querer trocar, tentar trocar muito algum desses produtos? Teve algum produto que foi assim, você falou: "Não, esse é o produto que eu realmente quero achar um natural que me satisfaça, que seja o melhor para mim", assim? Eu acho que quando eu ainda estava usando cosméticos tradicionais, sempre foi muito difícil encontrar um hidratante facial muito bom, porque, a minha pele é sensível, é mista, no verão ela fica oleosa e ainda tem tendência à acne. Então era uma luta encontrar um hidratante bom. E dentro da indústria tradicional eu demorei muito e não consegui achar um bom o suficiente. E aí, depois disso, quando eu estava usando os cosméticos naturais, foi bem difícil, assim, entender o que a minha pele queria, entender o que eu poderia usar, porque quando a gente entra na indústria de cosméticos, indústria entre aspas, né, de cosméticos naturais, a gente encontra muitos hidratantes oleosos, mais densos, que acabavam me dando a acne também. Mas não era porque, aquele produto era ruim, era porque eu ainda não tinha encontrado o adequado para minha pele. E hoje eu uso numa boa, se eu tiver que não uso todos os dias, mas eu uso numa boa, um óleo no rosto, né, para fazer uma massagem, um óleo vegetal. Eu gosto muito do óleo de semente de uva, porque ele absorve super bem, dá super certo na minha pele, e eu consigo ter essa sensação do passar no rosto, que é esse sensorial gostoso, assim, que eu curto aquele momento, e ele absorve super bem, então eu sinto a minha pele muito macia depois que eu passo. Hoje eu não uso sempre, porque como eu falei, a minha pele tem muitas características diferentes, mas eu sei entender o que a minha pele está pedindo naquele momento. Eu acho que foi uma das coisas que eu quis muito trocar e demorei um tempo para entender o que ia dar certo.
No meu caso, eu fiquei muito mais próxima dos produtos de cabelo, sabe. Eu A minha pele, ela é bem tranquila de lidar, né, como eu falei. Eu não uso tanto hidratante, assim, porque a minha pele do corpo, ela tende a ser uma pele mais normal. Então, assim, no inverno eu uso um pouco mais de hidratação, né, coloco um pouco mais de hidratação, mas não é uma pele que exige muitos cuidados. Agora o cabelo, olha, Sara, e também demorou para eu entender que que o que eu fazia, né, de químicas no sentido de descoloração, de coloração, de progressiva, tudo isso afetava o meu fio. Eu só fui entender a fundo mesmo quando eu comecei a fazer a pós em tricologia, né. E daí eu fui entender que o cosmético mesmo, ele não consegue mudar o estado desse fio. E eu queria, porque queria achar um cosmético que deixasse o meu cabelo incrível, lindo, brilhante, todo poderoso, sendo loira e tendo progressiva, entendeu? Era isso, né? Nessa época, quando eu comecei a fazer a transição, eu usava os 2 tipos de química junto, né? 3, na verdade, né? Passava a coloração, fazia descoloração e ainda alisava o cabelo. E eu queria que o cosmético desse jeito nisso. Agora imagina, né, o cosmético natural, ele é super potente, mas a gente não consegue, nós, né, até mesmo usando as potências ali da natureza, a gente não consegue, de novo, né, reconstruir algo que a gente destruiu, né? Porque a natureza criou a fibra ali, né? A nossa natureza ali criou a fibra, a gente foi lá, destruiu, acabou com ela e depois a gente quer usar coisas da natureza para reconstruir. E não é bem assim, Não é né? milagre, né? Não, não é assim. Não tem como reconstruir algo que a gente destruiu, que a gente acabou com ele. Então, hoje em dia, eu entendo bem isso, sabe? Mas foi um processo entender, né? Que a química, né, que eu passava ali no meu cabelo, ela influencia em muita coisa, não só no meu corpo, mas também no ambiente, né? Sem falar no ambiente, porque aquilo está indo para o ralo, aquela química vai continuar no mundo por um tempo aí. Então, tem uma série de fatores, tem externalidades, né? Às vezes eu gosto de usar essa palavra e eu gosto de explicar, porque é uma palavra que vem da economia, né? É uma palavra que, quando eu estava na faculdade de economia, eu sempre gostei muito dessa palavra, mas de entender como que isso funcionava de fato na economia. E a externalidade é algo que a gente não consegue controlar. É algo que está incluso no processo que a gente faz. Então, pode ser tanto uma atitude nossa, quanto algo no nosso negócio, por exemplo. Sempre vai ter externalidades. Sempre. Em qualquer coisa que a gente fizer, vai ter externalidades. E é importante a gente conhecer essas externalidades, para a gente saber como lidar com elas. Então, por exemplo, eu não conseguia ver, mesmo tendo já a formação em economia, que a poluição era uma externalidade de eu fazer aquilo no meu cabelo, de eu alisar meu cabelo, de eu fazer a tintura no meu cabelo, Uhum. e eu não via que eu causava essa externalidade, nesse caso, uma externalidade negativa. Tem como a gente ter externalidades positivas? Claro que tem, se a gente for consciente dos processos que a gente está fazendo, né? Tanto na nossa vida quanto no nosso negócio. Então, tudo, absolutamente tudo tem externalidade. Só uma dúvida aí, nas externalidades, uma palavra nova para mim também. Então as externalidades seriam, consequências daquilo ali que a gente está fazendo. É alguma coisa que, eu faço para mim, eu faço no meu corpo, mas tem alguma influência externa no mundo, não sei, ou em qualquer outra coisa, seria isso? A externalidade é algo que é
Vou falar uma outra palavra difícil, mas posso explicar também. É intrínseco, é algo que está embutido, é é enraizado naquilo que você faz ou que o seu negócio faz. Então, não é só uma consequência. Então, não é porque você fez uma coisa que vai gerar algo. Não, é junto. Você está fazendo aquilo e aquilo está gerando. É como se você jogasse uma pedrinha na água. Então, a pedrinha caiu e fez várias ondinhas ali. Aquelas ondinhas são as externalidades. Elas estão juntas com o ato da pedrinha cair na água. A pedrinha caiu na água, ela gera as ondinhas. Então, porque você fez aquilo, você está gerando externalidades junto. Então, como a gente não consegue separar, a gente não consegue acabar com as externalidades. A gente consegue olhar para elas e ver o que, que a gente vai fazer a partir dessa consciência, né? A gente está consciente de que elas existem e a gente vai ver o que, que a gente vai fazer com isso, né? Então, as nossas atitudes, eu gosto sempre de pensar nisso quando eu vou agir de alguma forma, seja comprando uma roupa, seja colocando um cosmético no meu corpo, seja abrindo um negócio, vendendo um produto ou vendendo um serviço, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, a externalidade está muito presente na minha tomada de decisão. Então, eu sempre penso qual que é a consequência além daquela que eu estou querendo fazer. Então, se eu coloco um cosmético no meu corpo, qual é a consequência disso para tudo, para as outras pessoas, para os animais, para o planeta, para minha família, para os meus amigos, porque tem também, né? Se eu uso um cosmético e uma amiga minha me vê usando um cosmético, pode ser que eu influencie ela, e essa Com certeza. influência, a influência é uma externalidade, certo? Eu não estou usando o cosmético para influenciar a minha amiga, mas se ela vê, pode ser que ela seja influenciada. Então, isso também é uma externalidade. E pode ser positiva nesse caso, né? Só complementando. É engraçado, né, quando você falou, eh, e eu achei que ficou muito clara aqui a sua explicação das externalidades agora, e é um fio sem fim, né, tá tudo conectado. Quando você falou que você queria um cabelo loiro, liso, muito brilhoso e perfeito, é aquele cabelo de comercial, né, é aquele cabelo que não existe, é aquele cabelo que a gente vê nas atrizes, né, numa personagem de um filme, de uma novela, ou de um comercial, de uma foto, de uma revista. Então é um cabelo que não existe. E que de alguma forma chegou, te despertou desejo, mas porque alguém criou aquela imagem ali e vendeu como uma imagem de uma mulher bonita, com um cabelo incrível, uma mulher bem-sucedida, uma mulher sensual, uma mulher maravilhosa, né? E aí chegou a ondinha da pedrinha, chegou em você dessa forma. E provavelmente outras mulheres viram o seu cabelo loiro e escovado e longo, né? Não lembro, não sei se era longo, se era curto, mas aquele cabelo trabalhado, né, e preparado de uma forma que não é nada natural, te influenciou, você passou a usar e provavelmente influenciou outras mulheres. E eu gosto de pensar nisso porque a partir do momento que a gente começa a nossa mudança, com certeza a gente influencia outras mulheres também, né? Quando alguém vê você passando a sua manteiga de manga nos lábios, a pessoa olha e pensa: poxa, por que eu estou usando esse balme da farmácia se a Amanda usa a manteiga de manga? Ou seja, acaba sendo mais uma ondinha da pedrinha que caiu na água, né? Agora eu não consigo mais desconectar, assim, a ideia é incrível. Tudo no mundo está conectado, tudo no mundo tem ondinha da pedrinha que caiu na água, né? É, exatamente. E isso é um outro conceito que vem da faculdade de economia, para mim, né? Vem da minha formação, né, como economista. A gente vive numa sociedade. Então,
tudo realmente está conectado. A gente vive como se fosse numa teia. Então, as nossas escolhas, às vezes quando a gente fala isso, fica um negócio meio abstrato, e fala, ah, já ouvi falar, né? Mas tá, se a gente vê no dia a dia, é isso, tudo ressoa, tudo é uma ondinha dessa pedrinha, né? Então, com certeza, eu fui influenciada por alguém a querer ter esse cabelo. Até hoje, o meu cabelo natural, com certeza, foi influenciado por alguém, direta ou indiretamente. Então, a externalidade tem esses dois pontos também. Pode ser direto, pode ser eu usando o cosmético e influenciando a minha amiga, ou pode ser indireto, eu influenciando a minha amiga e depois a minha amiga influenciando uma outra amiga ou a mãe dela a usar a manteiga de manga, por exemplo. Então, eu uso a manteiga de manga nos meus lábios, influenciei a minha amiga. A minha amiga usou a manteiga de manga nos lábios dela e influenciou a mãe dela. Depois, a mãe dela influenciou o pai dela. Depois o pai dela levou no serviço e influenciou um amigo dele a usar também, porque estava frio, a boca do amigo dele estava toda rachada. E isso vai ressoando. Então, e esse amigo do pai dela, lá na frente, foi influenciado indiretamente por mim. E eu nem conheço ele. Nem sei Sensacional. quem é, não sei de onde veio, nunca vi na minha vida. Mas ele foi influenciado por mim. Então, as nossas ações têm consequências indiretas que a gente nem sonha, que a gente nem sabe, a gente nem imagina que isso possa acontecer, mas isso acontece. E olha que poderoso é isso, olha que potente. A gente pode fazer isso para os dois caminhos, né? Tanto com uma externalidade, que pode causar dano, né? Pode causar alguma consequência ruim para o meio ambiente, para as pessoas, para alguém, como a gente consegue fazer isso de uma forma positiva também. Só que a positiva precisa ser muito mais consciente do que a negativa, porque a negativa é mais fácil, a gente não precisa controlar nada. A gente só faz o negócio e o que vier dali veio, não interessa. Agora, a positiva, a gente tem que pensar muito bem em quais ações a gente vai fazer, em como a gente vai fazer, para que isso saia de uma maneira positiva para todos os envolvidos. E todos os envolvidos geralmente é tudo, né? A natureza, as pessoas, o planeta, os animais, é tudo. São muitos agentes, né? Mais uma vez trazendo o economiquez aí. São muitos agentes, muitas pessoas, muitas coisas envolvidas em tudo que a gente faz, Só né? você para conseguir associar uma vida natural à economia. É muito interessante como a gente tem a capacidade de pegar as coisinhas que a gente tem, né, de pegar conceitos e ideias e aprendizados e ir implementando na nossa vida dentro das mudanças que a gente quer. Você começou a falar aí do amigo, do pai da amiga, enfim, eu sou muito visual, né, então na minha mente, eu estava vendo uma pedrinha caindo na água, e de repente eu comecei a imaginar, sabe quando você está de frente para uma piscina ou para uma lagoa, e começa a chover? E aí cada gotinha daquela cria uma ondinha, então não é mais uma ondinha de uma pedrinha que caiu, né, são várias ondas diferentes que vão se misturando, então aquele amigo do pai da amiga, ele recebeu a sua influência indireta, mas ele pode ter recebido outras influências. Às vezes, a gente vê alguma coisa, alguém fala alguma coisa, ou a gente assiste ou lê alguma coisa, e fica com aquela sementinha da ideia na cabeça. "Ah, eu vi que argila é uma coisa legal. E aí eu vi que um produto tal tem uma argila. E aí eu vi a Amanda mostrando nos stories dela que ela colocou argila dentro do shampoo sólido". E tudo isso foi entrando na minha cabeça, e aqui nesse exemplo eu sou uma pessoa que não usa ainda a argila, mas aos pouquinhos essas influências, que parece que não está surgindo efeito, porque eu ainda não decidi ir lá e comprar argila e começar a usar, mas está construindo uma ideia, e pode ser que daqui a 2 anos eu resolva começar a usar argila no meu dia a dia, ou numa receita de um desodorante, de um shampoo, ou como um tratamento facial.
Então eu acho que até quem não está disposto a mudar agora, quando começa a olhar as nossas mudanças, é como se fosse um primeiro contato com alguém que vive de opções naturais, né, então não deixa de ser uma influência. Com certeza. E até nesse ponto, né, você falou: "Ah, pode ser que ele seja influenciado, né, esse amigo do pai, da amiga seja influenciado". Não só pode, como é, com certeza, todos nós somos sim influenciados de várias maneiras por várias coisas que acontecem na vida a todo momento, o tempo todo. A gente é influenciado pelos nossos ciclos, que é aí a parte da natureza, a gente é influenciada por pessoas que a gente convive, inclusive tem vários jargões aí, várias frases feitas, que a gente é a média das 6 pessoas que a gente convive, e sei lá mais o quê. Jargões que a gente costuma ouvir por aí, né, mas que tem um fundinho de verdade? Tem. A gente com certeza é influenciado por essas pessoas, pelas externalidades ali também, direta ou indiretamente, a gente é influenciado sim por essas pessoas. A gente é influenciado pelo clima, a gente é influenciado pelos nossos animais, a gente é influenciado pelos pensamentos, a gente é influenciado por mensagens, por qualquer coisa, né? Por experiências que a gente vive. Então, tudo é uma gotinha da chuva nessa lagoa. Então, a todo momento a gente está sendo influenciado. E aí, mais uma vez, positivamente ou negativamente, né? E aí, o que que faz a gente mudar ali? Na minha visão, na minha concepção, assim, na minha ideia, o que faz a gente mudar de fato é o que a gente se sente, né? É o nosso sentimento, é como a gente se sente em relação a isso. Então, se eu fui influenciada e aquilo me gerou um sentimento legal, eu posso tentar, eu vou tentar fazer alguma coisa. Se aquilo, né, me gerou um sentimento ruim, eu vou ser influenciada da mesma forma, mas a querer não fazer aquilo. Então, a influência, ela pode ser para eu fazer ou para eu não fazer, mas de toda forma gerou a influência, né? Eu fui ali atravessada por essa ondinha. A todo momento a gente está sendo atravessado por muitas, por uma chuva inteira ali de externalidades e de influência e de conexão mesmo, né? É por isso que a gente está conectado a tudo o tempo todo. E é muito legal quando a gente pensa dessa forma, assim, ampla, né? Eu gosto muito de pensar de uma forma ampla. Muito do que o individual gera para o coletivo como um todo, né? Tomara que essa chuvinha venha com muita coisa natural aí, Sara. Esse é o meu desejo. É engraçado, né, porque qualquer coisa que acontece pode te gerar um sentimento ou uma tomada de decisão positiva ou negativa. Tudo depende da forma como aquilo vai chegar para mim e da forma como eu vou interpretar e sentir aquilo ali. E aí você falou que a alergia te abriu essa porta de: "Espera aí, isso daqui não está sendo bom para o meu corpo". E há muitos anos atrás, como eu falei lá no começo, a alergia me abriu uma porta de fazer mal para o meu próprio corpo, porque eu usava o produto sabendo que eu ia ter alergia. Tinha um batom que eu amava e eu simplesmente usava aquele batom em ocasiões que eu queria estar muito bonita. E eu sabia que no dia seguinte eu ia ter que passar corticoide nos meus lábios, porque eu ia ter aí uns 3 dias só de tratamento para melhorar aquela alergia que eu usei. Então, assim, eu acho que era uma porta ruim que me abria a partir dessa alergia, né. Essa alergia, ela me levava para um lugar ruim, para um lugar onde eu odiava o meu corpo, porque eu achava que o meu corpo estava jogando contra mim. Eu achava que o meu corpo não queria que eu ficasse bonita naquela festa e por isso que ele estava reagindo de forma ruim, estava me dando alergia. E eu usava sabendo que eu ia ter alergia. Eu usava um rímel e um lápis de olho sabendo que ia me dar alergia nos olhos. E eu ia revezando o que dava alergia com um período sem. Porque eu achava que eu estava brigando com o meu corpo. E aí, depois do momento que eu tive todo um processo
de autoconhecimento, de desconstrução de padrão de beleza, de desconstrução do que eu achava que era ser uma mulher bonita, do que eu achava que era ser eu, do que eu achava que era viver dentro do meu corpo. Toda essa desconstrução foi me levando para um lugar onde eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava tratar do meu corpo com amor e carinho, que ele não estava jogando contra, era eu que estava jogando contra ele, usando aquelas coisas que me faziam mal, né. E e aí eu comecei a usar cosméticos naturais. E, assim, o cosmético natural foi só o resultado de toda aquela desconstrução da minha relação ruim comigo mesma. Eu tinha uma relação ruim com o meu corpo, com a forma que ele reagia a tudo que eu usava e a tudo que eu fazia. E aí, quando isso mudou, aí que eu comecei a mudar meus hábitos, porque eu já estava usando, batom e protetor labial e hidratante labial hipoalergênico, e aí depois eu comecei a usar alguns que o dermatologista chamava de antialérgico, então tinha algum agente ali para combater a alergia, e mesmo assim não era suficiente, eu fazia alergia até ao remédio para alergia. E quando eu comecei a mudar isso, quando eu comecei a substituir tudo que eu usava por itens naturais, essas substituições, elas acompanharam o processo de fazer as pazes com o meu corpo, de entender que o meu corpo não estava jogando contra mim, mas que eu estava jogando contra ele e que era o momento de fazer as pazes, sabe? Era o momento de cuidar do corpo em que eu vivo, né? Em que eu moro. E foi um processo, assim, muito mais interno do que externo. Foi toda uma desconstrução, foi todo me conhecer de novo, entender de novo, e aí sim fazer essas escolhas, né. Conforme você foi falando, me veio de novo essa imagem da chuva no lago, né. Eu acho que esse ponto da virada, esse ponto de sair da zona de conforto mesmo, de começar a entender, é o ponto que eu vejo a gente saindo de uma situação de ser um gravetinho nesse lago, aonde a chuva está caindo e a gente só está sendo arremessado ali para qualquer lado de acordo com as ondinhas que a chuva está fazendo. Então, a gente só está ali boiando e indo para a direção que essas gotas estão caindo no lago e estão levando a gente. A gente não direciona, né? A gente só está sendo levado. E a gente passar a ser uma gota de chuva ou uma pedrinha de fato, em que a gente começa a gerar essas ondas, onde a gente começa de fato, a influenciar comportamentos, seja nossos mesmo, né? Nossos próprios comportamentos, ou seja, de outras pessoas também. E, e isso é um momento muito especial e muito importante realmente nessa vida, nessa busca por uma vida mais natural, seja com cosméticos, seja com alimentos, seja olhando para a nossa vida de uma forma integrativa, de uma forma completa como um todo. Esse é o principal momento de virada, de onde a gente pega ali para nós a responsabilidade de olhar para isso mesmo, de olhar para a gente, de entender o que está acontecendo. Por que que o nosso corpo está fazendo isso, né? Por que que ele está gerando essas reações? Será que o nosso corpo é o errado, né? Eu vejo muitas mulheres, e eu me incluo nisso, ainda estou num processo de descoberta do que é o próprio corpo feminino, de conseguir menstruar sem cólica, por exemplo, né? Eu tô nesse processo de descoberta, o que me faz bem em determinados períodos do meu ciclo que vão me ajudar a viver o meu corpo de uma forma mais tranquila, a viver as experiências que eu nasci para viver, que são naturais de mim, e que eu estava lutando contra elas porque eu achava que ser mulher
é um fardo, assim, sei lá, é horrível, eu tenho que menstruar todo mês e tal. E quando alguém falava para mim que não menstruava, eu falava: "Nossa, ela tem sorte", ou ela, Sim. que bom para ela. Nossa, eu tenho que menstruar todo mês, que é horrível, eu sinto dor, eu fico lenta, os meus pensamentos não fluem, eu não consigo produzir, eu fico muito introspectiva, eu não consigo conversar direito com as pessoas. Então isso não são comportamentos que são legais, né? Não são legais para quem? Eu nasci para viver dessa forma e eu estou lutando contra isso, né? Será que sou eu mesmo que sou errada? Eu acho que esse momento de parar e questionar é o momento que a gente sai de graveto no lago e passa a ser uma gota de chuva, sabe? É o momento que a gente consegue falar: "Espera, calma, tudo para agora, porque agora eu vou entender, eu quero saber de tudo, eu quero, sabe, ir para cima mesmo. Eu quero viver como eu tenho que viver". Tomar as rédeas da minha vida, né, tipo, esse corpo é meu, essa vida é minha, espera aí, por que que eu tô deixando passar batido? Por que que eu não tô desfrutando? Por que que eu não tô conhecendo cada cantinho dessa casa que eu vou viver até o final dessa vida, né? Por que que eu tô ignorando isso? Exatamente. Por que que eu tô me maltratando, né? Por que que eu tô causando alergia em mim? Por que que o meu corpo tá fazendo isso? Nessa fase, né, em que eu vivi essa alergia forte, né, eh, eu comecei a questionar justamente isso, por que que ele tá fazendo isso agora? Nunca fez, por que que agora tá fazendo? Porque o que que o meu corpo tá querendo me falar com isso? E aí, com um tratamento, gerar outra doença, outra coisa que eu tive que ir atrás para conseguir solucionar, porque, Sara, esse problema ginecológico que eu tive, eu posso te falar que foi com a ajuda da natureza que eu consegui curar, porque eu tive sucessivas crises de candidíase e nenhum medicamento, nenhum antibiótico mais curava, nenhum. Eu ouvi da médica, eu ouvi dela, assim: "Amanda, eu não tenho mais remédio para te passar. Meu Deus. Não dá mais. Você já tomou todos os possíveis e não sara. Não tem o que fazer". E eu continuava com as sucessivas candidíases. Era assim, né? Eu tinha o episódio logo depois da menstruação, aí eu tomava o remédio, quando chegava, aí sarava. Quando chegava na menstruação de novo, eu tinha de novo o episódio. Só que eu não Ou entendia. seja, todo mês. Todo mês, eu tinha todo mês. Eu fiquei mais de. Deu. Ao todo, deu mais ou menos 9 episódios. Nossa. Foram muitos meses convivendo com isso e eu tentando tratar e não ia, e tentando. Foi muito tempo. Imagina o meu corpo recebendo tudo isso de antibiótico todo mês. Era pomada, era remédio, era tudo que dava para fazer, eu fazia ali e não sarava. E sabe quem sarou? Olha que doideira isso, né? Não foi só, lógico, não foi só, foi um momento de entendimento do meu corpo realmente, porque eu precisei entender que o meu corpo, ele tem graus de acidez conforme o período do meu ciclo e conforme o meu corpo muda, né? O meu canal vaginal ali tem um grau de acidez, o meu muco tem um grau de acidez, tudo aquilo lá, toda essa microbiologia ali, né? Ela funciona de uma determinada maneira, que se ela tá ali desregulada, isso vai causar alguma coisa. As bactérias que estão ali, que são para me ajudar, podem começar a jogar contra. Algo nesse sentido, né? Então, explicando bem simplificadamente. Então, eu comecei a entender que o meu corpo tem um funcionamento específico e que em determinados períodos eu sou sim mais aberta a que algum episódio de candidíase, por exemplo, aconteça, que era o que acontecia sempre ali no período antes, ali quando começava a menstruação,
o meu corpo ia lá e gerava esse episódio de candidíase. Por quê? Porque o meu corpo tinha ali um ambiente mais favorável do que no resto do mês. Uhum. Por isso que no restante o meu corpo ficava mais, né, conseguia curar. E além disso, entender que as coisas que eu estava vivendo na minha vida, as emoções que eu estava sentindo influenciava nisso também, e que uma plantinha maravilhosa chamada melaleuca, ela ela tinha uma potência muito forte de bactericida, fungicida e tudo mais, que ela poderia me auxiliar nesse processo. E foi ela que me ajudou, e foi ela que me curou nesse momento, né? Mas foi ela junto com o meu processo de autoentendimento, né? De autoconhecimento também. Então, eu vejo esse ponto, né? Esse episódio todo que eu vivi, né? De tanto da pele, depois, né? A consequência, a externalidade desses cosméticos ali na minha pele vindo para o lado ginecológico, o entendimento de tudo isso, porque o meu corpo está integrado, tudo ali funciona em conjunto. Eu entender esse funcionamento foi esse momento de virada de graveto para gota de chuva para mim, sabe? De saber que o meu corpo é algo único mesmo e que para eu poder viver o que a natureza me colocou aqui no mundo para viver, eu preciso entender um pouquinho desse funcionamento e não jogar contra ele, né? Nossa, que história, né, Amanda, porque acredito que toda mulher que está ouvindo agora está pensando: "Meu Deus, candidíase é uma das coisas que mais incomoda, né, é super desagradável". E eu também já tive um período que eu fiquei assim. E aí acabava que ela acontecia no período menstrual, que você já tinha toda uma questão com a menstruação, e aí você já ficava: "Meu Deus, é a menstruação que está fazendo isso", e "Ai, tá chegando o período", devia ser um baita de um sofrimento emocional também, né, tipo: "Ai meu Deus, semana que vem eu vou ficar menstruada e vai acontecer de novo, e vai ter todo esse incômodo, e vou ter que tomar remédio de novo e tal". E é quase um crime a medicina, a médica que estava lá te acompanhando, não saber uma opção natural, que na verdade foi a sua solução, e que eu acho que está mais do que claro aqui na história, que a melaleuca resolveu, porque ela tem um potencial para cura muito maior do que todas as medicações que você sintéticas, né, farmacêuticas, farmacológicas que você já estava tomando. E e é muito cruel a gente continuar endossando aí a indústria farmacêutica, e aí eu não tô falando só de remédio, né, tô falando dos cosméticos também, em um momento que quem trabalha com saúde não tem a menor consciência de que existem outras soluções. Qualquer médico pode falar: "Ah, ela está falando que foi um olhinho essencial e eu dei um remédio aqui super forte para ela, ela tomou todos os remédios super fortes, vai dizer que foi o olhinho essencial?". E eu acho que esse tipo de preconceito também acaba colocando a gente num lugar que a gente não consegue estar aberta para esses tratamentos que são o que realmente resolvem a nossa vida, né. Eles nos ajudam a voltar para o lugar de equilíbrio do nosso corpo, como você estava falando aí. Agora eu entendo que tem a acidez e tem o período de pH específico do meu corpo, que funciona e tal. E essa consciência de conhecimento do próprio corpo e de conhecimento da natureza, né, e de como a gente pode usar isso. Não tem nem o que falar aí diante disso. É um recurso poderosíssimo. É, olha, o que eu posso dizer, assim, eu não consigo afirmar hoje que ah, o óleo essencial de melaleuca é mais poderoso, é mais forte no sentido de competência ali do que o farmacológico. Mas o que eu consigo te afirmar é que com a minha experiência ali, com o que eu vivi, ele resolveu muito bem e de formas muito é,
vou colocar aqui, muito mais integrativa, muito mais, certeira. Acho que a palavra é essa, foi muito mais certeiro. Por quê? Porque o medicamento, eu estava tomando ele simplesmente para resolver aquele problema físico, né? Então, ele veio para solucionar a candidíase, indo lá no fungo, lá nas bactérias, no que estava acontecendo ali, e matando elas. E isso não estava solucionando para mim. Isso não era um ponto que me fazia, que me trazia cura. E a gente já tinha visto isso antes, né? Então, com o natural, no caso, com esse óleo essencial de melaleuca, ele trouxe mais do que só ir lá e agir naquele ponto físico ali de tirar as bactérias e os fungos de lá. Ele veio para me trazer realmente essa integração. Então, o óleo essencial de melaleuca, eu acho super forte isso, porque ele traz também essa sabedoria tanto do emocional. Então, ele agiu no meu emocional também, com certeza, porque o óleo essencial tem o poder de agir no emocional. Ele me auxiliou no físico ali, realmente, como bactericida, como fungicida, muito potente, muito potente. E assim, até hoje, o óleo essencial de melaleuca é o meu melhor amigo em questões ginecológicas. Lógico, com muita cautela, porque ele tem essa potência toda. Ele é muito forte mesmo, assim. Então, eu uso ele com muita cautela, mas ele é o meu melhor amigo. Quando eu vejo que tem algum sintoma ali de candidíase, ele já vem para perto de mim. Já está aqui, sempre tenho em casa, não deixe faltar, porque ele já vem para perto de mim. Mas ele traz essa integração, né? Quando a gente fala de natureza, a gente mexe com todas as partes do nosso corpo, né? Não só físico, como vibracional, como emocional, como tudo isso. E isso o medicamento não trouxe, né? Não traz. Então, eu acho que isso é o grande diferencial da gente saber essas medicinas naturais, né? Tanto para a gente ali, como precaução mesmo, né? Da gente ir se cuidando antes da doença, como quando tiver alguma doença, a gente saber que tem ali algumas alternativas que a gente pode usar também, que a gente pode recorrer a essa medicina da natureza também. E eu acho que é bem esse o ponto, né, Sara? Não estou descredibilizando a medicina tradicional aqui que a gente usa, mas eu trago muito esse ponto da gente conseguir ter também essa visão de que existem algumas outras possibilidades que a gente consegue sim usar essa potência da natureza junto com a gente, porque a gente está ali, né? A gente é integrado, né, com a natureza. Nós somos natureza, né? Então, eu acho que ela pode sim ajudar muito a gente. Sim, não, eu não quis, colocar de forma a descredibilizar não, mas eu acho que eu também já tive uma experiência assim, né, e acho que muita gente que já se abriu para um tratamento alternativo, já viu o resultado, né, e alternativo que eu digo natural, né, dentro disso que a gente está conversando aqui. E eu acho que a gente pode deixar aí um recadinho, né, para quem acompanhou a gente até aqui, quase uma hora de conversa, mas um recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nesse caminho, né, ou que estão entrando nesse caminho agora. Eu acho que se você está pensando em fazer as substituições, pensando em viver melhores escolhas, já está no caminho, né, Amanda? O que você acha? Com certeza. Eh, eu acredito mesmo que o primeiro passo é a gente sair do graveto e virar gota de chuva. E aí depois a gente consegue ter uma visão mais ampliada e mais aguçada ali do que a gente precisa, né? Então, primeiro, os cuidados diários, então com os cosméticos naturais, como que a gente vai cuidar do cabelo, do corpo,
depois com alimentação, como que a gente pode melhorar essa alimentação, como que o nosso corpo se sente melhor, não só físico, como ali psicológico, emocional. Então, o cuidado do emocional também é super importante, porque reflete sim, né? Há muitas doenças, elas são físicas como reflexo de algo emocional que a gente vive. Então, eu acho que a maior parte delas, na verdade, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado como um todo. E eu acredito muito nisso. O primeiro passo é se olhar, começar a se olhar e a ter essa mudança de lente, né? De visão mesmo, para o próprio corpo, para as próprias ações. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu recado também é muito parecido com o seu. O meu recado é: escute o seu corpo. Ele não está jogando contra você. É você que está jogando o jogo errado, né. Então, para e pensa: "O que que eu posso fazer para jogar a favor do meu corpo, né? O que que eu posso fazer para entender o que ele está me falando e conseguir, mudar para poder melhorar aquilo ali, aquela mensagem que esse sinal que o meu corpo está me dando, está me passando, né". Então, é muito parecido com o que você falou aí. Uma coisinha de cada vez, aos pouquinhos a gente vai entrando em sintonia, fazendo as pazes com o nosso corpo, né. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer quem ficou aqui e nos escutou até agora. Você pode também nos acompanhar aí nas outras redes. Quem quiser me acompanhar, eu sou @Sara Pinheiro, no Instagram. Eu vou deixar descrito aqui na descrição do podcast. Amanda, onde é que as pessoas podem te encontrar aí nessa internet? Quero agradecer também. Muito obrigada, Deusa, que ficou aqui até agora ouvindo a gente. E pode me encontrar lá no Instagram também, @AmandaBimbate. E tô por lá, a gente pode conversar e trocar umas ideias também. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima.